O dólar fechou a semana numa baixa histórica, fechou aí em 4,74. Só na semana perdeu 5%. Claro que isso tem a ver diretamente com o tarifaço de juros que nós estamos tendo no Brasil, né? Nós estamos com um enorme diferencial de juros, tendência de alta, e isso ainda juntou com uma pressão internacional sobre o dólar que eu estava falando há pouco tempo, em função de não deslanchar os interesses estadunidenses lá no conflito com a Ucrânia. Bom, o que eu posso dizer a respeito dessa questão do dólar? O fator central aí, gente, é o tarifaço de juros. Porque vejam, quando o Brasil viu que a inflação explodiu, o Banco Central só teve uma medida, que foi elevar a taxa de juros. Inicialmente isso não surtiu efeito. Por quê? O que estava valorizando o dólar, o que estava afugentando o investidor em economia real, continua afugentando, que é a perspectiva econômica do Brasil. O Brasil não está informando para os investidores perspectivas de crescimento da nossa economia. Então o Brasil tem uma lei de teto de gastos impedindo a retomada do investimento público, o Brasil está com um índice muito alto de desemprego, deu uma caída no índice de desemprego, deu, mas ainda é alarmante. Não é nem um pouco otimista os dados do desemprego. Mesma coisa os dados em relação à renda. Então o Brasil está passando por um processo de desinvestimento, tem uma série de amarras legais que impedem investimento, tem um alto nível de desemprego, tem a renda média do trabalhador também cada vez mais retraída, fazendo com que não exista demanda. E não havendo demanda, não há perspectiva para investimento. Isso pressiona o dólar, o que faz com que não exista investimento significativo na economia real. O que aconteceu? A gente acabou produzindo um diferencial de juros tão brutal, com essa escalada ininterrupta da alta dos juros, que a gente começa a atrair capital especulativo, pessoas que colocam os dólares aqui apenas para ganhar nesse diferencial de juros. Isso não significa investimento na economia, retomada do emprego, da demanda, da renda. Não, isso apenas segura a cotação do dólar, mas o custo é muito alto, minha gente. É muito alto esse custo, porque o custo de uma elevação brutal dessa de juros é ainda mais dificuldade para a existência de investimento na economia real. Isso dificulta o crédito. Dificultando o crédito, você não vai conseguir ampliar a demanda. Sem ampliação da demanda, você não recupera o emprego. Então não adianta nada você reduzir o dólar se você não recuperar o emprego. E esse quadro que nós estamos vivendo. É esse quadro que nós estamos vivendo no Brasil. Então não adianta a gente se animar com o dólar, que ainda está alto. Um dólar a 4,74 ainda é alto. Eu acho que a gente tem que ter um diferencial de preço, tá? A gente não pode ter um dólar 2-1. Eu acho que isso é suicídio. Tá? Mas um dólar 5-1, 4-1 já é mais que o suficiente para a gente ter esse diferencial. O que a gente precisa é buscar uma estabilidade no dólar. E a gente não está conseguindo isso, porque sem o tarifaço de juros, o dólar está explodindo. E com o tarifaço de juros, a gente atrai um capital que não é o melhor capital. Esse capital não é interessante. Porque, veja, se a gente resolver baixar um pouco o juro para tentar fazer a nossa economia andar, esse mesmo dólar que veio para cá por causa desse diferencial de juros, ele vai embora. E aí ele faz ainda mais pressão para o dólar se valorizar quando ele sai. Então, assim como ele baixa o dólar quando ele entra, como é um capital especulativo, quando ele sai, ele não só força a já natural desvalorização pela saída, como ele provoca um movimento que força uma desvalorização ainda maior do real. Então eu acho que não é uma política saudável. Claro, nós não podíamos imaginar que o Brasil poderia conviver com uma taxa de juros de 2%, o que dava uma taxa real negativa. Por uma economia deprimida como a nossa, num país em desenvolvimento como o nosso, isso realmente não era cabível. Mas o problema é o que foi? Se reduziu demais os juros e agora está se fazendo o oposto. É uma política biruta, o que mostra a incapacidade da equipe econômica de lidar com as questões macroeconômicas no sentido de recuperar o emprego. E isso deveria ser a pauta central, recuperar o emprego, a renda. Todas as outras metas, elas deveriam ser negociadas. A única meta que, no meu entendimento, deveria ser condição para o trabalho do Banco Central, do Ministério da Economia, é a meta de emprego. Que, no entanto, no Brasil não tem. A gente só tem meta de inflação. Beleza, gente? Então, assim, eu não sei até que ponto vai essa queda do dólar. Tá? Há uma pressão internacional, onde o dólar está tendo dificuldade de se valorizar, com esse tarifaço de juros aqui no Brasil, que também faz com que venha capital especulativo. Deve cair um pouco mais. O problema é que todo mundo está olhando isso e está sabendo que é um movimento especulativo.
E daqui a pouco um grande player pode querer sair do negócio e pode dar uma virada. Então, eu não sei até que ponto vai cair o dólar. Eu acredito que não deva cair muito mais não, gente. Mesmo com esse tarifaço de juros. Por quê? Porque falta perspectiva de crescimento na nossa economia.